Então, pessoal, começando a aula de hoje, nós vamos falar de um assunto bem bacana, é bem tranquilo, é bem gostoso, bem útil. Tá? A gente vai conversar e vocês vão visualizar isso acontecendo. Nós vamos falar de pilha. Tá? Recapitulando, a gente viu o que era um tipo abstrato de dados, então, o que era um TAD. Então, nós tivemos lá a definição de um TAD com um numérico, né, com um número racional. E aí, o que nós temos que guardar de lição? Que um TAD é um conjunto de dados, tá, organizados, e também um conjunto de operações que manipulam esses dados. E aí tem uma regra básica, tá? Não quebre o TAD. Ou seja, os dados que nós definimos nesse TAD, eles são manipulados única e exclusivamente pelos operadores. Tá? Exemplo da discussão é, nós temos a TV, você não pega uma ferramenta e vai aumentar o volume da TV de forma mecânica. Você usa as interfaces, você usa o botão do controle remoto, você usa o botão da TV. Tá? Isso evita que você leve um choque, por exemplo, ou que você queime o aparelho. Tá? E a mesma linha aqui é o mesmo raciocínio que nós temos que ter durante o nosso uso de tipos abstratos de dados. E pilha é um tipo abstrato de dados. Tá? Ele é o mais tranquilo da gente entender, começar a trabalhar os conceitos, de fortalecer aquele conteúdo do que é um TAD, e também entender um pouco mais dessa estrutura que ela é amplamente utilizada. Tá? Eu vou comentar alguns exemplos onde a gente visualiza essa estrutura. Então, primeira coisa, pilha é diferente de bateria. Tá? Por mais que a gente às vezes use o mesmo nome, tá? Nós fazemos uma pilha, é colocar um elemento, alguma coisa em cima de outra. Tá? Não tem nada a ver com bateria. Então, não é esse tipo de pilha que nós vamos atuar. Nós vamos ver pilhas de elementos sobrepostos. Um elemento sobreposto ao outro. Então, já para ficar bem claro o tipo de estrutura que nós vamos lidar. Tá? E aí nós temos um conceito de pilha. Eu gosto bastante de pegar essa imagem. Tá? Algum de vocês já precisou encher uma laje, fez uma reforma em casa? Opa! Opa! Então me explica, olha essa imagem aí. Nós temos ali, ó, 11 saquinhos de cimento, tem duas pilhas e um dividindo no meio ali, né? Aquele último saco lá tá meio sujo, né? Vamos tirar ele? Boa sorte. Pois é. O que acontece aqui se a gente quiser pegar aquele último saco ali da pilha? Vai ter que trabalhar um pouquinho o muque para tirar todos os outros. Tem que tirar todos os outros para chegar naquele último ali que provavelmente tá rasgando ali, né? Interessante isso, né? Tá? Eu gosto de trazer esse exemplo da pilha de cimento porque quem já pegou um saco de 50 quilos sabe que os 50 quilos é o de menos, né? Qualquer um levanta. Até as meninas que estão aí levantam tranquilamente 50 quilos. O problema é que o saco é desajeitado. Não é isso? Não tem onde pegar, escorrega. Os 50 quilos é o de menos. O problema é que ele é liso, é mal organizado. Né? Se fosse uma caixinha era mais fácil. Não é assim? Sim. Então tá. Então, para que eu coloque um saco de cimento na pilha, eu coloco ele lá em cima, né? O tanto que eu consegui erguer, né? Nesse exemplo. Mas para tirar, eu tiro de quem? Do último colocado. O último colocado, tá? Esse exemplo é o que a gente precisa para entender pilha. Só isso, tá? Isso é pilha.
tá? É colocar um elemento em cima de outro. Eu posso pegar o elemento de cima e coloco o elemento em cima. Tá? Então, o conceito básico é exatamente isso. Tá? O lugar que eu coloco é no topo. O lugar que eu retiro também é o topo. Tá? Esse é o conceito primordial, é aquilo que a gente vai usar. Tá? Vocês vão pensar que vocês vão ter dados, que ele é fácil mexer, quem vai mexer é o computador, não pesa nada, então pega da posição que quiser. Fazer isso, quebra o tá de pilha. Então, sempre que vocês estiverem pensando em pilha, pensa nessa pilha de cimento aqui, que vocês vão sair felizes, né, ao manipular uma pilha. Tá? Então, nós vamos ter um conjunto de elementos e um topo. Tá? Esses são os nossos dados, aquilo que a gente vai manipular. Tá? Então, é bem isso. Não vale, por exemplo, você está lavando louça, você tem aquela pilha de prato, você, quero lavar esse daqui. Você levanta um punhado, tira aquele que você quer lavar e lava. Ou quer fazer alguma coisa, quer pegar um livro, você puxa um livro do meio. Isso quebra o tá de pilha. Tá? Com um saco de cimento você não consegue fazer isso, né? Então, tem que pegar e tirar um de cima do outro para conseguir tirar o do meio. Então, não vale roubar. Tá? Que a gente faz uma pilha de livro, a gente rouba. A gente puxa o livro que a gente quer do meio da pilha. A gente puxa o prato, o pires, aquilo que a gente quiser do meio da pilha. Não tem. Mas isso quebra a nossa pilha. Isso é um roubar no nosso TAD. Isso é quebrar o TAD. Então, a definição de uma pilha, tá? Trazendo aí as definições dos livros, do Tannenbaum, é uma pilha, é um conjunto ordenado de itens, ou percebam que existe o termo ordenado, no qual novos itens podem ser inseridos a partir do qual podem ser eliminados itens em uma extremidade chamada topo da pilha. Tá? Entenda que é o seguinte, a interpretação do texto que eu tirei na íntegra, tá entre aspas aí, ele é um conjunto de dados que ele é ordenado. Ordenado por quê? Pela ordem de entrada. Tá? Então, se eu coloquei o elemento agora, e agora eu coloco o segundo elemento, a ordem é o primeiro já entrou, estou colocando o segundo elemento. Coloquei o terceiro, ele entrou depois do segundo. Então, a ordem que eles são inseridos nesse conjunto é a ordem de entrada. Tá? Então, essa é a ordem. Não significa que eles estão ordenados, por exemplo, classificados. É importante a gente entender a ordem de classificação. Classificação seria, é o 1, o 2 e o 3, em ordem crescente, por exemplo. Não, eles estão ordenados de acordo com a entrada deles no conjunto, tá? Numa pilha. Então, eles estão ordenados pela ordem de entrada. E aí, o que fica enfatizado ali? Que eles entram e saem. Eles são inseridos e são eliminados pela mesma extremidade. Tá? Eles entram e saem sempre do topo da pilha. Tá? É o exemplo do saco de cimento. Tá? Você tira sempre de cima. Você coloca sempre em cima. Tá? Uma outra definição lá ali, é a mesma coisa, em outras palavras, é uma estrutura para armazenar um conjunto de elementos que funciona da seguinte forma. Novos elementos entram exclusivamente pelo topo e o único elemento que pode ser removido é o elemento que está no topo. Então, entra e sai pelo topo. Tá? Então, e aí todos os livros, eu posso trazer 20 livros de estrutura de dados, eles vão falar a mesma coisa a respeito. Então, isso é o conceito de pilha. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo da pilha. Tá? Pilha em inglês, stake. Então a gente pode já começar a pensar no termo em inglês stake. E ter o conceito LIFO. Tá? Nós temos dois conceitos básicos aí que é o FIFO e o LIFO. O FIFO é last in, ou seja, último que entrou, first out.
primeiro a sair. Então, o último que entra é o primeiro que sai. Percebam que é exatamente o conceito da pilha. O último que entrou é o primeiro que sai. Denilson, estou colocando numa pilha, claro que isso fica fácil de a gente visualizar. Eu pego uma pilha física, eu posso empilhar qualquer objeto, e eu consigo ver o elemento de cima. Eu tiro de cima e ponho em cima. Tá? Mas o critério aqui é porque na computação nós não temos nada físico. Tá? Então, o conceito, a abstração que a gente faz é last in, first out. Então, é o conceito de pilha. Não significa que os elementos, que os objetos estão fisicamente sobrepostos. Tá? Então, computacionalmente, a gente tem que pensar, fazer essa abstração. Last in, first out. Então, o último a entrar é o primeiro a sair. Tá? Professor, Pode falar. só para ajudar na abstração, seria o equivalente a preencher um vetor de maneira crescente, por exemplo, do 0 ao 10, e na hora de interagir ou imprimir esse vetor, imprimir em ordem decrescente. Ó, vamos fazer um similar disso aí, tá? Pensa que você tem um vetor com 10 posições, tá? Aí nós vamos colocar um elemento. Primeiro elemento eu coloco na posição 0, tá? Aí eu vou colocar o próximo elemento. Vou colocar, por exemplo, na posição 0 de novo. O que eu tenho que fazer? Empurrar o que está na 0 para 1 e colocar o novo na 0. Vou colocar o terceiro elemento. Coloco o que está na 1 para 2, o que está na 0 para 1, coloco o novo na 0. É uma forma. Existem N formas, tá? Posso ter vetor de 0 a 10. Coloco o primeiro elemento. Está vazio? Vai na 0. Coloco o segundo elemento? Vai para 1. Coloco o terceiro elemento? Vai para 2. Vou apagar um elemento. Qual que é o elemento que eu consigo apagar? Somente o elemento da posição 2. Tá? Não posso percorrer esse vetor, por exemplo. Correto, entendi. Então, ó, no exemplo abaixo ali, ó, quando eu coloco, se eu tiver uma pilha, a gente está abstraindo ali, a letra A, a letra B, a letra C. A próxima letra que eu for colocar, a letra D, ela vai em cima da letra C. Significa que quando eu for tirar um elemento, se eu olhar a segunda pilha ali, o elemento que pode sair é somente o D. Eu não posso tirar o A, nem o B, nem o C. Somente o D. Tá? Uma outra abstração bem bacana que a gente pode lembrar disso aqui, se vocês já devem ter jogado, a Torre de Hanoi. Tá? São três, uma pilha de discos de diâmetros diferentes e você pode movimentar, tem que movimentar de uma pilha para outra. O detalhe é, todo disco tem que estar numa pilha, são 3 pilhas, né? E um disco maior não pode estar sobre o menor. Então você tem que movimentar várias vezes esses discos para conseguir levar de um lugar para outro todos os discos. Tá? É bem interessante, tem várias competições que envolvem o conceito de Torre de Hanoi, e são vários movimentos necessários. Ali é um quebra-cabeça bem bacana, que dá para a gente fazer uma abstração muito interessante com ela também nesse sentido. Tá? E, como a gente está falando de TAD, tá? Lembrando, TAD é um conjunto de dados a serem armazenados e operações sobre esse conjunto de dados. Tá? Quando a gente pensa em pilhas, nós temos essas 5 operações básicas ali. Tá? Empilha, claro, tem que botar na pilha. Desempilha, aquele que tira da pilha. Uma operação que verifica se a pilha está cheia. Tá? Stake Overflow, que vocês usam tanto, vem dessa operação. Tá? É de lá que vem o conjunto do Stake Overflow. Tá? Que é verificar se a pilha está cheia ou não. Quando ela está cheia, ela dá um overflow, estouro de pilha. Está vazia, se a pilha não tem mais elementos. E inicializar a pilha. Tá? Toda pilha tem que ser inicializada.
tem que começar, tá? É colocar lá o palete lá para colocar o cimento em cima, tá? Então, é inicializar a pilha. E são só essas 5 operações, tá? Sempre vocês só vão trabalhar com essas 5 operações. O resto a gente faz para que vocês exercitem. Mas, a princípio, o resto das atividades não necessariamente interagem com os dados. A gente consegue fazer usando essas operações que aqui estão, tá? Então, esses aqui seriam, se a gente tiver uma pilha, seriam os botõezinhos da nossa pilha, tá? Põe na pilha, tira da pilha, a pilha está cheia, a pilha está vazia e começa a pilha. Então, é como se fosse magicamente eu consigo colocar lá um saco de cimento em cima e tirar um saco de cimento de cima, tá? Então, são só essas 5 operações que a gente vai fazer. Em pilha, o termo que a gente vai usar é o termo push, tá? Push é a famosa porta do McDonald's, que vocês chegam lá, que está escrito push, a maior parte das pessoas acha que push é puxar, e não é, push é empurrar. Então, a gente empurra um elemento para dentro da pilha, tá? Então, é um elemento, a operação de push, empurrar o elemento para dentro da pilha. E esse elemento vai sempre no topo, tá? Só que tem um detalhe, ele só pode empurrar um elemento para dentro da pilha se houver espaço nessa pilha, tá? Uma pilha, se ela vai caber mais elementos, então eu posso colocar, senão eu não consigo, eu tenho que falar, não dá para fazer um push, tá? O outro elemento é o pop, outra operação é o pop, tá? A operação pop, ao contrário do push, pop é de pular, ele vai pular fora, tá? Você dá um pop na pilha, você dá um saltar para fora do elemento que está no topo, tá? Sendo um pouco aí emblemático, aí, fazendo uma analogia bem chata, né? O que aconteceu aqui em Araraquara essa semana foi que antes de começar a operação, o pessoal encheu os pentes das armas fazendo um monte de push nas balas e cada tiro dado era um pop, tá? Lembrando que geralmente uma arma automática, ela tem um pente lá que uma bala fica em cima da outra. Então ele vai fazendo um push, empurra aquela bala para dentro do pente até ela travar, e a hora que ele está usando, tá, na verdade ele dá um pop e joga inclusive a cápsula para fora, tá? Então é um push e um pop que está acontecendo ali também naquela arma, por exemplo, se é uma arma de pente, né? Tá? E não dá para fazer pop, não tem mais pop caso não tenha elementos na pilha. Então, o desempilhar, a operação pop, ela também tem que trabalhar no conceito de também verificar, tá? Só tira se tiver. Se a pilha estiver vazia, não tem como dar pop. Então, ele não deixa mais você dar pop, tá? Nessa linha. Então, nós temos as duas operações de push e pop, tá? O push põe e o pop tira os elementos de uma pilha. O restante é fácil, bem tranquilo também. É verificar se a pilha exempt, tá? Se ela está vazia, tá? Ou seja, não tem nenhum elemento na pilha. A operação is full, ou seja, se está cheia, ou seja, não cabe mais elementos na pilha, tá? Isso depende bastante da forma que nós vamos implementar, mas independente do formato de implementação, essa operação sempre vai existir, tá? Mesmo que essa pilha nunca estará cheia, tá? Não tem problema, mas a operação existe e deve ser verificada. E a função init é a função de criar, tá? É a função que cria e define ali os parâmetros iniciais da pilha, tá? Que define ali, depois da implementação, como é que vai ser o nosso topo dessa pilha, tá? Bom, antes de seguir,
eu gostaria que vocês pensassem e falassem para mim computacionalmente, já que tem. Já falei que se tiver 20 livros de estrutura de dados, os 20 vão falar de pilha. A disciplina envolve um bom trabalho sobre pilha. Onde vocês visualizam, Stack Overflow tem a ver com pilha? Onde vocês visualizam o uso de pilha na computação? Quem me dá um exemplo? Android. O Android? Aonde? Explica aí. Em aplicativos, quando você abre janelas ou fecha janelas, elas estão todas em pilhas. Exato. Tá? Um aplicativo do Android, tá? As activities, né? As telas, ele abre e coloca uma tela sobre a outra. Tá? Lembrando que geralmente no Android você tem uma única tela sendo apresentada. Tá? Não significa que uma tela só está funcionando, tá? Mas significa que uma tela só está apresentada. Se você apertar o voltar, ele volta na última. Tá? Ali é uma pilha. Tá? Mas eu consigo voltar na tela do meio, se eu quiser. Consegue. Tá? Mas não deixa de ser uma pilha, nós vamos ver essas operações funcionando. Muito bom exemplo. Quem me dá outro? Ninguém me dá outro exemplo? Vocês navegam na internet? Quem navega na internet aí? Abas do Google ou qualquer navegador se aplica como pilha, professor, ou não? Abas não. Mas pensa o seguinte, você está lá fazendo uma pesquisa sobre, Araraquara. Tá? Legal. Você abriu o Google, claro que vocês vão abrir o Google, vocês não estão nem aí com a privacidade de vocês abrem o Google e clica no link lá. Tá? Aí você não quer abrir o Google de novo, você quer voltar àquela pesquisa porque aquela página que você leu não era bem aquilo que você queria. O que você faz? Aperta o botãozinho voltar, não é isso? Sim. Tá, então se a gente pensar, eu abri o Google, aí do Google eu fui na página na mesma aba, tá? Na página da notícia sobre o assalto em Araraquara. Aí dali eu vou abrir o Moodle do IF. Aí dali do Moodle eu caio na página do URL ali do vídeo do Ednilson no YouTube. Tá? Legal. Então fiz uma navegação. 4 páginas. Essas páginas elas foram empilhadas no histórico do navegador. Quando você clicar no botãozinho voltar, o que ele faz? Ele volta para a última que você usou. É o equivalente a ele dar um pop na atual. Exatamente. Tá? E detalhe, olha que bacana que funciona. Ele tem 2 pilhas no navegador. Uma pilha que você está vazia quando você está indo. A hora que você volta, ele carrega o botãozinho avançar. Tá? Você dá um voltar, ele volta, ele inicializa a pilha do botão avançar e vai carregando elementos lá no avançar. Então você consegue ir para trás e para frente. É o uso de pilha. Tá? É o mais transparente que a gente vê o uso de pilha. Vocês entenderam a visualização? Conseguiram abstrair aí? Esse uso de... Agora, claramente. Então, esse uso desse elemento, ele é pilha. Tá? Ah, mas só serve para isso, pilha? Não, claro que não. Você está lá, você é programador, vocês são top de programação. Então, vamos falar de programação. Você programou lá o main, você começa a programar no main, aí você chama a função A. A função A chama a função B. A função B chama a função C.
terminou a função C, aonde que ele volta? A função A. Não, na B. Volta na B. Certo? Ele nunca vai voltar direto para o main, por exemplo. Ele vai voltar na B. Acabou a B, ela volta para a função A. Acabou a função A, ela volta para o main. Qual que é o conceito que o computador usa nessa questão de processos? Pilha. Mais uma vez. Tá? Vocês abrem lá um aplicativo, né? Aí você começa a abrir abas no Chrome, tá? Deixa eu ver se dá para mostrar isso aqui na prática, quer ver? Deixa eu abrir aqui, mudar a tela aqui provavelmente para vocês visualizarem. Vamos ver se vai aparecer aqui, ó. Aí não ficou muito bom por conta da fonte. Mas se vocês perceberem aqui, ó, é o uso do Chrome, tá? Onde eu tenho o Chrome, o raiz, e aí ele vai abrindo vários processos. Quando um processo é aberto por outro, tá? Ele fica vinculado. Tá? O tamanho da fonte aqui não dá para a gente visualizar. Deixa eu tentar ver se vocês conseguem o fundo preto aqui mesmo. É mesmo assim, que das strings longas ele se perde. Aqui, ó, eu fiz uma busca no Chrome, nos processos do Chrome que estão rodando na minha máquina. Esse aqui é um básico, ó. Esse aqui está empilhado depois desse, e esse aqui está empilhado depois. Tá? Esse daqui, ele criou uma pilha, provavelmente é uma outra estrutura aqui, uma fila, que ele coloca elementos no mesmo nível, tá? Na verdade vai ser uma árvore aqui, mas aqui, ó, esses caras aqui estão empilhados, um depende do outro, tá? Um processo depende do outro, tá? Então, quando no meu sistema operacional, todos eles, na verdade, fazem isso. Um processo fica dependente do outro, tá? Ele demanda que termine um processo para começar o outro, tá certo? Então, isso é uma pilha, tá? E aí tem alocação de memória, é pilha, tá? O termo State Overflow, estouro de pilha, que dá muito lindo no Windows 95, é exatamente isso. Tá? A alocação é em pilha. É a alocação de processos, dessas funções, um programa chamando o outro, ele está empilhando processos. State Overflow, estourou a pilha. Tá? Não cabe mais. Deu para abstrair aí onde a gente vai usar isso? Ficou tranquilo? Deu para entender o conceito e onde a gente vai empregar? Alguma dúvida aí? A gente já emprega ele, a gente só não fazia isso de maneira consciente. Com certeza. Tá? Com certeza. Quando vocês empilham prioridades, por exemplo, tá? Eu uso lá o Todoist, tá? Você está fazendo pilhas de prioridades, tá? Dá para fazer nessa linha à vontade, tá? Tem exemplos aí para a gente observar adoidado, tá? Bom, mas vamos seguir. O que é importante para que vocês lembrem aqui? Que existem muitas técnicas diferentes para a gente implementar pilha. E aí, nós temos que pensar em dois pontos importantíssimos quando a gente trabalha com desenvolvimento de software. Isso para qualquer software, tá?
independente daquilo que vocês estão fazendo. Reutilização e portabilidade. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nós vamos fazer eu vou implementar hoje com vocês aqui uma pilha, tá? Nós vamos ver uma pilha funcionando ainda hoje, tá? Bem tranquilo, bem bacana, uma pilha funcionando. Eu posso programar a operação principal, o main lá, hoje, e ele resolve o meu problema computacionalmente usando pilha. Amanhã, eu resolvi mudar a implementação dessa pilha para uma outra tecnologia, tá? Por exemplo, eu falei que eu poderia implementar colocar num vetor, né? Começa colocando na posição 0, empurra todo mundo para frente. É uma forma. Ou começa na 0, depois na 1, 2, 3, 4, 5, e vou sabendo quem que é a última. É outra forma, tá? De fazer as coisas. Nós temos tecnologias diferentes envolvidas. O main, vamos pensar assim, o programa principal, aquilo que resolve o problema do usuário, tem que funcionar para essas duas pilhas. Tá? Nesses dois formatos de pilha, nessas duas tecnologias diferentes que a gente vai utilizar, a pilha tem que funcionar normalmente. Tem que reutilizar essa pilha em outros locais e eu consigo mudar essa pilha a hora que eu quiser. Tá? Esse é um conceito que espero que vocês tenham bastante proximidade dele quando vocês estiverem programando orientado a objeto. Tá? Nós estamos falando de estrutura de dados antes de programação orientada a objeto, porque o conceito é o mesmo. Tá? Quando vocês aprenderem o conceito de encapsulamento lá na orientação a objeto, não quebre o TAD. Tá? É essa a ideia. Tá? Então, Amém. Oi? Desculpa. Não quebrar o TAD, amém. Exatamente. A segunda máxima vai ser, não perca o ponteiro. Tá? Mas a gente vai chegar nela mais à frente. Então, hoje é não quebrar o TAD, independente da técnica que você utilizar. Tá? Então, o que vai acontecer? O Ednilson vai dar um programinha principal para vocês, como eu já dei no exercício. Implementa o TAD aí. E tem que funcionar. Tá? Utilizando essa questão da reutilização e da portabilidade. Eu pego o mesmo bem e, independente de quem fizer, vai ter que funcionar. Tá? Independente da tecnologia utilizada, de quem implementou e assim por diante. Percebo que hoje a gente já começa o conceito de ter várias pessoas envolvidas, várias partes do projeto sendo desenvolvidas de forma diferente. Tá? Eu posso ter uma pilha desenvolvida por uma equipe, enquanto outra equipe desenvolve outra parte do projeto e as duas se encaixam. Tá? Então, a gente vai começar a ver esse tipo de situação na prática aqui. Tá? Seguindo adiante, nós vamos começar a falar, então, da implementação de uma pilha. Eu vou falar com vocês hoje usando a alocação estática de memória, tá? Usando um vetor. Tá? É isso que a gente vai fazer. Nós vamos transformar um vetor numa pilha. Tá? E aí vocês vão pensar, um vetor já não existe, né? Um vetor já não existe. Aí eu tenho que imaginar que um vetor, ele está na vertical, porque eu vou colocar um elemento em cima do outro. Então eu já vou abstrair uma coisa que não existe e colocar a posição naquilo que não existe. Então fica bem fácil a gente pensar, né? Pensar em coisas que não existem. Tá? Lembrando, o que vai estar acontecendo na prática? Um elemento está ao lado do outro, falando aqui em alocação estática de memória, né? Um elemento estará ao lado do outro de forma sequencial na memória do computador. Tá? É isso. Tá? E aí, não temos como mais do que isso de controle. Tá certo? É só pensar que a verdade é essa e aquilo que a gente vai abstrair é um vetorzinho colocando o elemento um em cima do outro. E aí a pergunta: somente o vetor é suficiente para que a gente implemente um TAD?
Para ser um TAD, apenas o vetor não, vai ser, pelo menos em C, necessário um struct, correto? Não. Na verdade, até o vetor, a struct vai ajudar, claro, mas o que a gente precisa realmente são das operações. Tá? Porque o vetor ele vai ser responsável por armazenar os dados, correto? As operações é que manipulam. Então eu preciso tanto desse vetor, e aí ele vai, claro que ele vai estar organizado dentro de uma struct, porque não vai ser só o vetor, mas também as operações. Então é disso que eu preciso. Dos dados e das operações. Olha lá a aula da semana passada. Então, juntamos novamente aquela frase que era para estar colada no forro do quarto. Né? Que um TAD é um conjunto de dados e as operações que incidem sobre esses dados. E aqui é o que a gente vai fazer. Ó. Olha que beleza. Tá? Eu tenho uma pilha. Tá? Tem um vetor que eu chamei de itens ali. Tá? E a pilha, como o usuário pode estar pensando nela. Tá? A gente, como usuário, vai estar vendo a pilha externa, né? E nós vamos estar vendo a pilha interna. A pilha interna ali é um vetor. Vamos pensar ali que ele tenha 10 posições, de 1 a 10. Tá? Percebam que eu tenho o vetor e tenho uma variável que está indicando qual que é a posição do topo. Tá? E aí vamos ao desenho, né? Daquilo que a gente vai fazer. Deixa eu voltar aqui, vamos mudar de tela para ficar divertido. Não é essa aula, é a aula de EDA. E hoje é dia 25 do 11. Tá. Então, vocês percebem naquele desenho que eu acabei de mostrar para vocês que nós estamos trabalhando com um vetor e trabalhando com uma variável topo. Então, isso aqui, vamos desenhar esse conceito, que a minha pilha, ela é um conjunto de dados. Tá? Esse conjunto de dados contempla, por exemplo, uma variável inteira, topo, e contém, vamos pensar, aí depende do tipo de dado, tá? Um itens, onde eu consigo guardar inteiros. Esse aqui vai ser o meu vetor. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nove. Então, eu tenho um vetorzinho aqui com 10 posições, tá? E vou ter uma variável inteira topo, tá? A primeira operação que nós temos que pensar em implementar é a operação init, tá? Que ela faz a inicialização. O que ela tem que fazer? Quem que me ajuda aí? Alguém dá uma ideia do que o init tem que fazer? Ninguém? O init vai começar a preencher a pilha, não vai? O init, ele inicializa a pilha. Ele cria a pilha e deixa ela configurada para a gente começar a trabalhar, tá? O init é aquela funçãozinha que inicializa, tá certo? O que é inicializar a pilha? Aqui nós vamos fazer o seguinte.
definir o topo como -1. Olha aqui que interessante que eu estou aprontando aqui com vocês. Definir o topo -1, eu estou falando o seguinte, esse valor aqui é -1. Tá? Indicar que esse valor é -1, o vetor pode ter qualquer valor, pode ter o que vocês quiserem. Tá? Vocês sabem que ele não vai ser sobreposto. Inicializar a variável topo com -1 é dizer que a pilha não tem elementos. Tá? A posição do topo está abaixo do, vamos pensar assim, do pallet. Tá? Então, abaixo do pallet é o que eu tenho ali, as operações. Tá? A outra operação que eu vou definir vai ser, vou definir as mais fáceis, né? Quando que está vazio? O que a função exempt faz? Retorna verdadeiro ou falso se está vazio ou não. Quando que ela está vazia, essa pilha, nessa situação? Nesse momento. Exatamente. Se topo é -1, retorna true. Se não, retorna false. Está vazia? Só está vazia se o topo é -1. Concordam comigo? Então, é um retorno, é uma operação que a gente está implementando. E agora vamos fazer a outra mais fácil ainda. Quando que ela está isFull? Quando que ela está cheia? Vamos olhar esse desenho que está aqui. Quando o topo for igual a 9. Exato, olha lá. Então, se topo for igual a 9, retorna true. Se não, retorna false. Tá vendo? Já entenderam tudo. Conceito de pilha. Já ficou claro o que a gente vai fazer aqui. Agora, como que eu faço o push? É só fazer em C um scanf ou uma função que vai... Não tem scanf. O push coloca o valor na pilha. Não confunda com a entrada de dados. Tá? Esquece scanf. Tá? Nós mudamos o nível de programação. Vocês não programam mais main, vocês programam TAD. Tá? Okay. Nós temos a questão que eu comentei com vocês no começo. Quando eu falei do push. O push, ele só pode inserir se houver espaço. Concorda comigo? Se não estiver cheia, senão ele já não faz nada. Concorda? Certo. Então, se não isFull, ou melhor, vou inverter. Se isFull, já deu um erro lá, certo? Ou seja, se tiver cheia, retorna falso. Não pode inserir elementos. Tá? Se não, aí eu vou inserir um elemento. O que eu tenho que fazer para inserir o elemento? Tá? Esse cara aqui recebeu um elemento. O que eu vou fazer? Aonde que eu vou colocar esse número? Fala o número aí, Edson. Inteiro. 3. Então eu vou inserir o valor que está chegando aqui é o 3.
no desenho aqui, onde que vai o 3? Vai na posição topo? Não vai, não. E na posição topo é o -1, e não existe posição -1 no vetor. Tá? O que nós vamos fazer? Eu sei que tem espaço. Aumento o topo e itens na posição topo recebe o elemento. Então, ó, o que vai acontecer? Vamos observar no exemplo ali o número 3. Então, está cheia? Não está cheia. O que eu vou fazer? Atualizar o valor de topo. -1 mais 1 vai para 0. Topo, itens na posição 0, recebe o valor. Retorna true. Está lá o primeiro elemento. Tá? Se eu for colocar agora o segundo elemento, vamos colocar o 6. Tá? Ele verifica. Está cheia? Não. Então, cai no C não. O que ele faz? Topo mais 1. Vai para a posição 1. 0 mais 1 dá 1. Itens na posição topo, itens na posição 1, recebe o número 6. Tá? Retorno verdadeiro. Vamos colocar o 9. Tá cheia? Não tá cheia? Tá. Topo mais 1, vai para 2. Itens na posição 2, recebe o 9. Perceberam como é que está sendo preenchido esse vetor? Tem nenhuma novidade, né? Até parece que eu estou inventando a roda aqui. Vou colocar o 12. Não está cheio. Topo mais 1 vai para 3. Na posição 3, coloco o 12. Perfeito, está funcionando. Agora, a operação bacana. Como é que eu faço um pop? Aqui. A primeira pergunta, quem que tem que sair? Nesse caso, o 12. Last in, first out. O last in, quem entrou por último? O 12. Primeiro a sair é o 12. Tá? Então, vamos ver lá o que é o pop. Primeiro, só posso fazer pop se está vazia. Eu gosto de implementar ao contrário, mas só para ficar fácil aqui. Se está vazia, retorna falso, porque não dá para tirar. Se não, ou seja, tem elemento para tirar. Quem que eu tenho que tirar? O cara que está no topo. Então, o elemento, ele é quem? A variável vetor itens na posição topo. Tá? Essa variável, esse elemento aqui só vai existir para o pop. Então, ele vai receber o valor... Teria que fazer o decremento também, professor? Então, mas o decremento a gente vai fazer depois, né? Certo. Então, ó, eu peguei o cara que está aqui, itens na posição topo. Topo está valendo 3, na posição 3 tem o número 12. Eu coloquei a variável elemento valendo 12. O que eu vou fazer? Topo, menos, menos, e devolver o elemento que é o resultado. Não é isso? Então, olha esse algoritmo funcionando. Então, vamos lá. Dou um pop. Está vazia? Não. Então, se não está vazia, vai cair aqui no elemento recebe itens na posição topo. Itens na posição topo, topo vale 3, itens na posição 3 vale 12.
Então eu vou colocar o 12 aqui dentro de uma caixinha separada para a gente. Tá? Aí ele faz o quê? Topo menos 1. Topo vale 3, menos 1 vai para 2. Tá valendo 2. Retorna quem? O 12. Pronto. Acabou o pop. Ednilson, mas o valor 12 está lá no vetor. E daí? Aqui também tem números. Você não sabe quais são, mas tem valores. Tá? Importa para a gente o que tem lá? Não. Por quê? O que importa? Quais são os valores que existem nessa pilha? Existe o valor, nesse momento, 369. Por quê? O topo vai de 0 a 2. Tá? Só isso. Do outro pop, o que vai acontecer? Tá vazia? Não, porque só tá vazia quando o topo é menos 1. Então faz o quê? Elemento que tinha um valor aqui agora, não tem mais esse valor. Ele recebe itens na posição topo. Posição topo vale 2, então vou guardar na caixinha aqui o 9, que é o valor que tem lá dentro da posição 2. Topo menos 1. Valia 2 menos 1, 1. Devolve o 9, resultado ok. O que aconteceu com a nossa pilha? Até aqui. Não tem mais os outros elementos. Tá? Do outro pop. Que vai... A pilha está vazia? Não. Então vai cair lá. Elemento vai receber itens na posição topo. Topo vale 1, itens na posição 1 é o 6. É o elemento que vai sair. Topo menos 1 vai para 0. Devolve o 6. Legal. Vamos fazer outro pop. Dá para fazer um pop? Dá. A pilha tá vazia? Não, ainda tem um elemento. Qual elemento que tem lá? 6. Então, vamos fazer o pop. Como que eu sei que eu vou fazer o pop? Elemento é itens na posição topo. Itens na posição 0 é o valor 3. Tá? Tem o valor 3 lá para devolver. Topo menos 1. 0 menos 1 dá menos 1. Tá? Então tem lá menos 1. Legal. Vamos fazer um pop de novo? Tá? Esse aqui eu já devolvi, então acabou. Fazendo um pop de novo, ele verifica. Pilha está vazia? Sim. Falso, não pode fazer mais o pop. Dá para fazer o push? Dá para fazer push. E assim sucessivamente. Entenderam a dinâmica? Sim, professor. Tá? Então, no vetor, os valores já estão lá, independe. Se a gente não precisa se preocupar em apagar nada disso, ele vai simplesmente fazer para a gente aquele ajuste com a sobreposição dos elementos. Tá? É isso que vai funcionar a pilha. Tá certo? É isso que a gente vai fazer. Nós vamos trabalhar. E aí vem a definição. Tá? Nessa pilha que eu estou propondo para vocês, nós vamos fazer ela nesse formato. Eu vou criar uma struct state, tá? É um vetor com tamanho específico lá, que é o meu vetor itens, que eu rabisquei no desenho, e um inteiro aqui para indicar qual que é o topo. Tá? Então aqui estão os dados que a gente vai armazenar. E aqui estão as operações que a gente vai lidar. Tá? Nós vamos lidar com essas operações aqui.
tá? Int, full, isent, pop e push. Tá? Que é exatamente aquelas que eu rabisquei agora com a gente, para vocês ali. Tá? Então, isso posto, vamos lá programar. Deixa eu abrir aqui o Code Blocks. Vou deixar ele bonitinho aqui para vocês. Eu vou compartilhar depois. Não vou compartilhar nada. Aí se vira. E para a gente fazer a implementação desse projeto. Então, abri o Code Blocks aqui, está vazio, vou criar um novo projeto. New Project. Console Application. Tá? Em C. Vou chamar aqui pilha estática. Estática. Opa. Eu vou salvar pilha estática. Vou criar aqui, nós estamos na semana 4. Vamos criar aqui outra. Pilha estática. Definiu o diretório. Next, next, finish. Pronto. Tem lá somente o main. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer é criar a nossa biblioteca. Então, eu vou criar minha biblioteca. Header. Vamos chamar ela de pilha. Tá? E salva no mesmo diretório do projeto, pilha, finish. O que é a minha pilha? Tá? O que eu vou definir aqui nessa pilha? Primeiro, eu vou lembrar que eu vou trabalhar com vetor. Tá? Trabalhar com vetor, nós vamos trabalhar com um tamanho, ele vai precisar de um tamanho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir, a constante max size. Max size que essa constante aqui para a gente vai indicar o tamanho máximo da nossa pilha. Por exemplo, 10. Tá? Precisaria fazer isso aqui? Não, eu posso definir esse max size na implementação da pilha ou definir aqui na biblioteca. Nesse momento eu vou deixar ela aqui, tá? Para a gente entender. E na sequência eu vou transferir ela para a implementação. Mas cadê a implementação? Vamos criar a implementação também, vamos fazer a implementação. Então, vou criar um arquivinho C aqui. Pilha. Estava lá no mesmo diretório. Tá lá. Aqui vai ser a nossa implementação da pilha. Legal. Definida que eu vou ter a implementação da pilha, eu preciso pensar que eu tenho que definir aquela struct da nossa pilha. Tá? Definir aquela struct, vou fazer o seguinte, ó, vou até tirar daqui já para a gente trabalhar num lugar só. Então, eu vou definir esse max size aqui na pilha.c. Se eu sei que eu vou usar funcionalidades que estão na biblioteca, eu vou dar um include da biblioteca.
que a minha biblioteca é pilha também, .h. Então, por isso que tanto faz esse define ficar lá dentro do pilha quanto aqui. Tá? Em C, nós temos que colocar... Eu não tenho o boolean, então eu vou colocar aqui true e false como 1 e 0, tá? Para ficar logicamente organizado o nosso raciocínio. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a nossa struct. Vou chamar ela de stake, pode ser qualquer nome que vocês quiserem. E o que tem nessa stake, nessa pilha? Vou fazer uma pilha de um vetor que tem max stake size lá, ou seja, no caso que vai ser 10, tá? E topo, tá? Top, do jeito que vocês quiserem. Essa aqui vai ser a nossa pilha, certo? Bom, essa aqui sendo a nossa pilha, nós temos que considerar o seguinte: as operações que eu vou trabalhar vão incidir sobre esse elemento aqui. Só que na biblioteca, tá? Eu ainda não tenho nada aqui, tá? Eu vou fazer a implementação, vou definir as operações. Só que as operações não incidem sobre a struct, porque aqui não conhece a struct. Elas incidem sobre um tipo de dado. Então, a gente vai criar um novo tipo de dado aqui. No caso aqui, o typedef. Vamos criar um typedef struct stake. Ele vai ser um ponteiro que eu vou chamar de pilha. Tá? Então, aqui eu estou fazendo o seguinte. Lembre que o typedef é só um apelido para uma struct pilha, só que esse tipo pilha é um ponteiro para uma struct stake. Tá? Cadê a struct stake? Está implementada aqui. Então, aqui só estou definindo um tipo. Tá certo? Definido esse tipo, eu vou começar a implementar as operações. A operação init, vou deixar aqui assim, depois eu termino. Que ela não devolve nada. A exempt is full. Tá. A push e a pop. Perceba o seguinte, eu coloquei int nessas funções, nessas operações, que é o retorno verdadeiro ou falso, de acordo com o resultado que elas vão formar. Consegui dar push, retorna verdadeiro. Não consegui dar push, retorna false. Tá? Consegui dar um pop, retorna verdadeiro. Não consegui dar pop, retorna falso. Então, é importante a gente entender que eu vou devolver ali um verdadeiro ou falso de acordo com o resultado da operação. Tá? Inicializar a pilha, tá? Inicializar uma pilha, eu vou precisar fazer o quê? Ela vai precisar receber a pilha. Tá? Só que vem a pergunta, eu tenho a variável pilha criada, eu quero mexer dentro daquela variável pilha que já foi criada, não vou passar uma nova. Então, eu preciso de uma pilha ponteiro. E aí, para a gente entender, nós vamos ter um ponteiro do tipo pilha que aponta que eu vou receber um ponteiro para um ponteiro do tipo pilha. Tá? Ou seja, nós temos ponteiro para ponteiro nesse caso. Tá? Aqui é opcional eu definir o nome aqui ou não, já vou colocar para ficar bonitinho. Então, ponteiro pilha, pilha. Tá? É isso que ele vai receber. Agora, a função exempt, ela também recebe uma pilha, só que ela não precisa
interagir com os valores da pilha. Ela só precisa verificar. Então, ela não precisa ser um ponteiro. Professor, Pode falar. perdão, mas você pode repetir a parte da função init? Tá. A init, nós vamos pegar... O que faz a init? Ela vai pegar e colocar o topo recebe -1, não é isso? Correto. Quando eu declarar a pilha, eu vou declarar a pilha na função main. Ela vai vir aqui no main, certo? Aqui é que eu vou ter uma pilha. Correto. A variável tem que estar aqui. Se eu não declarar a variável aqui, ela não vai existir. Uma variável do tipo pilha. Exato. Que, na verdade, é um ponteiro para uma pilha. Certo? Correto. Tá. Só que, quando eu passar... Se eu tenho uma variável int x aqui, se eu chamo f e passo x, o que eu fizer com o x dentro de f, acontece só em f, concorda? Certo. Para que eu passe para dentro de f, e o x para f, e f atualize x, eu preciso fazer isso aqui, concorda? Você precisa fazer. O que você fizer em F, você precisa endereçar para X através de um ponteiro. Exatamente. Na função init, ela precisa atualizar a variável, vamos chamar aqui a variável x. Então, ao invés de você passar a variável X, você passa um ponteiro que está endereçando. Exato. Para a variável x. Agora, isso aqui. E aí, por quê? Porque eu vou mexer lá dentro. Certo? Se eu vou mexer lá dentro, eu preciso passar esse endereço. Tá? A função exempt, ela não mexe com nada, ela só verifica. Tá? Então, ela não precisa receber um ponteiro. Perfeito. Ficou claro agora? Agora ficou claro. Então, a mesma coisa com isFull. Tá? Ela não tem ponteiro. Porque ela só verifica e retorna um valor verdadeiro ou falso. Tá? Agora, a função push, ela recebe um elemento e coloca numa pilha. Então, a primeira coisa que ela faz, que eu entendo, é que ela manipula uma pilha. Então, ela precisa de um ponteiro para essa pilha. Correto? E precisa do elemento. Tá? Então, ela precisa desse elemento que ela vai colocar na pilha. Porque ela precisa ser o ponteiro porque ela interfere, ela modifica a pilha. E ela precisa receber um elemento que é esse argumento que eu estou passando aqui. Considerando que a gente não vai mexer diretamente na variável pilha, a gente vai fazer tudo indiretamente, toda coisa que vai, de uma maneira ou outra, trabalhar com as variáveis que estão armazenadas nela, precisa ser feito através do ponteiro. Exato. Que vocês vão falar, é ponteiro, só existe em C, etc. Se vocês forem programar em Java, qualquer outras linguagens, é a mesma história da pilha. Você usa e não sabia. Tá? Java é referência do mesmo jeito, tem o mesmo conceito. Então, só esconde de vocês. Tá? Aqui fica explícito o que vocês têm que fazer. Tá? Agora, a função push pega um elemento, eu passo esse elemento aqui, coloco nessa pilha. Quem sofre modificação é a pilha. E no pop, eu vou modificar a pilha? Sim ou não? Mas é claro. Claro que eu vou. Então, eu preciso modificar a pilha. Então, eu tenho que passar um ponteiro para a pilha. E o elemento, eu modifico ou não modifico o elemento? Por que o elemento? O elemento seria o equivalente ao topo. Exato. Sim, você vai modificar também. Esse int é só para indicar se deu certo ou não deu certo, true ou falso. Esse aqui
ele vai ser o cara que eu estou tirando. Então, eu vou mexer com ele. O que eu vou fazer? Transformar ele em um ponteiro. Olha que bonitinho. Tá? Então, aqui dentro eu vou colocar o cara que está no topo, que vai ser o return. Tudo bem? Tá pronto o meu TAD. Quase. Tá pronto o ponto H. Agora eu vou passar para a implementação do código em si, tá? Que é exatamente aquele algoritmo que eu rabisquei com vocês agora há pouco, tá? O que nós vamos ter? Vou fazer o seguinte, ó, para facilitar a minha vida, Ctrl C, Ctrl V, tá? O init, nós vimos lá que ele faz o quê? Ele coloca -1 no topo, tá? Só que, além disso, ele cria a pilha, tá? Lembrando que a pilha não existe. Se a pilha não existe, eu preciso criá-la, certo? Então, a variável em si, pilha, é ponteiro. Não existe espaço em memória reservado. Então, nós vamos fazer o quê? O conteúdo dessa variável pilha, tá? Essa variável pilha é essa variável aqui, tá? Conteúdo dela vai apontar para um endereço de memória malloc. Então, aloca um endereço de memória, tá? Que eu quero armazenar do tamanho size of para uma struct state. Tendo o seguinte, lembrando da aula passada, aquilo que eu conversei com vocês. Aqui eu estou reservando um espaço de memória, tá? Que vai estar lá na memória do computador, e ele reserva a partir do tamanho dos dados que eu quero armazenar. Que tamanho? Tá? Por isso que tem um size of. Se eu quisesse armazenar um inteiro, era só botar um int aqui dentro. Size of int, tamanho de um inteiro. Mas eu quero armazenar uma struct desse tipo. Então, eu passo e peço para ele calcular o tamanho dessa struct. Tem 10 aqui, então são 10 inteiros, mais um inteiro. Ele se vira com isso, tá? E aloca espaço em memória para isso. Tá certo? Então, a gente vai trabalhar com a alocação dinâmica. Então, ele vai lá na memória, solicita um espaço para uma estrutura dessa. Havendo espaço, ele vai fazer para a gente a alocação. Não havendo, isso aqui volta valendo nulo. Tá? O retorno disso aqui vai ser nulo. Tem espaço? Beleza, a gente consegue guardar a nossa stake. Tá? E aí, vou falar o seguinte, nós temos que incluir uma biblioteca, porque não tem nulo por padrão no C. Ele é incluído. Tá? Para evitar ficar fazendo includes repetidos, eu vou fazer um include aqui na pilha H, tá? Que é o stdlib, porque lá que está definido o null, tá? Nesse stdlib que tem o null definido, então eu vou definir aqui. Porque senão eu não consigo trabalhar com um nulo. Tá? Apesar dele devolver aqui, ele não vai conseguir reconhecer. Bom, então aí eu tenho duas situações. A pilha pode ter espaço ou pode não ter espaço. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Se, é um if. Se o conteúdo da pilha, que é o ponteiro, é diferente de nulo, tá? Esse nulo só existe por causa do include que eu acabei de fazer lá, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar o quem? O topo. Tá? Então, a pilha, o campo topo, recebe -1. Aqui eu estou colocando lá o -1 do topo da pilha.
e está pronto. Tá? O init da pilha está aqui. Tá certo? Então, eu coloco dentro aqui é um ponteiro para ponteiro, então o ponteiro apontado por pilha dentro da variável topo, ou seja, eu vou cair dentro dessa variável aqui, recebe menos 1. Tá? E aí ele se vira, lembrando que o operador seta resolve o ponteiro para a gente. Tá? Na sequência, aqui tudo bem? Alguma dúvida ficou? Só uma dúvida, professor. Pergunte aí. Eu estou liberando espaço na memória para trabalhar com uma variável do tipo state, perdão. Isso. Ou seja, eu não vou estar trabalhando com a struct declarada. Não. Tá, tudo bem, só era só essa dúvida. O que nós temos? Pensa o seguinte, em algum lugar da memória vai ter uma variável. A única forma de você chegar nessa variável é por esse ponteiro aqui. Correto. Isso indica o quê? Que se acabar essa função, essa variável continua existindo. Tá? Perfeito. Se eu declarar essa variável aqui dentro do init, a hora que acaba a função, acabou a variável. Perfeito. Perfeito. Então vamos lá. Seguindo aqui, fazendo o vazio, a gente já sabe o que é vazio, né? Nós vamos trabalhar o seguinte, só verificar, né? Se é só verificar, é só botar um if. Se pilha, já recebeu o líder argumento. Opa. Se pilha no campo topo, ele é igual a menos 1. Se for menos 1, significa que eu vou colocar um return só. Tá? Se quiserem colocar mais uma lógica diferente, também não faz diferença. Tá? Olha aqui o exempt. O exempt é só verificar se o topo é menos 1. Tá? Então, se a pilha no topo é menos 1, a resposta é verdadeiro. Se não, a resposta é falso. Então, eu já deixei direto aqui. Tudo bem? Pelo silêncio, ok. IsFull. IsFull também é a mesma coisa, né? Fazer a mesma lógica. Está cheio é falso. Se a pilha topo é igual, agora não é menos 1, né? Mas sim a constante max stake size. Só que lembrando, max stake size vai até 10. A nossa última posição será de 0 a 9. Então, menos 1 aqui. Tá certo? Senão, por conta da questão da implementação, tem que ser 1 a menos. Então, se for 9 aqui no caso, ele está cheio. Até aqui tranquilos? Vamos passar agora para outra funçãozinha, para outra operação, que é o push. Vou colocar aqui uma variável. Eu gosto de usar de vez em quando deu certo. Aqui não deu certo. Ou seja, esse aqui vai ser o return da minha função. Deu certo? Até agora não, porque eu não tentei fazer. Então vamos fazer agora. Primeira coisa.
Não, eu só posso inserir se a pilha não está cheia. Então, se não is full. Quem is full? Conteúdo da minha variável pilha. Lembrando que aqui eu estou ponteiro para ponteiro, então por isso que eu estou passando o conteúdo da variável pilha, que é um endereço de memória. Tá? Se não está cheia, eu inverti um pouquinho a lógica do algoritmo lá, tá? Porque agora ficou mais fácil programar aqui. Se não está cheia, eu vou colocar o elemento na pilha. Então, no conteúdo apontado por pilha, no topo, eu vou colocar quem? O conteúdo apontado por pilha na posição topo, mais um. Tá? Ou seja, somei um no topo. Tá? E dentro do vetor, o meu vetor está dentro do conteúdo da variável pilha. O meu vetor chamado itens. Eu vou colocar um elemento na pilha no campo topo. É a posição que eu vou colocar. Quem? O elemento. E se eu cheguei até aqui, deu certo. Tudo bem? Perceberam que é bem aquele algoritmo que eu rabisquei lá? Professor, eu só vou pedir uma coisa, se possível. Seria possível disponibilizar esse código depois no Moodle para olhar o passo a passo e reimplementar ele? Mas então, vocês vão reimplementar ele. O exercício de hoje vocês já vão ter que fazer ele. Ele é o exercício de hoje. Tudo bem. Mas eu coloco lá disponível para vocês copiar, vai. Obrigadão. Não. Olhando desse jeito é melhor não colocar. Mas a intenção é o seguinte, apesar de estar aqui a questão do ponteiro para ponteiro, tá? Abstraindo essa questão aqui, significa que o topo é topo mais um. No vetor, na posição topo, eu coloco o elemento e deu certo. Tá? A implementação é exatamente aquele algoritmo que eu rabisquei com vocês agora há pouco. Tá? Não muda nada. Tá certo? Então, é exatamente isso. E para finalizar aqui, vamos fazer o POP. O POP, vocês já perceberam que vai ser igualzinho, né? Tá? Eu vou colocar o POP aqui. Vai trocar alguns sinais. Deu certo? Não. Retorna o deu certo. Tá ok. Vamos preencher o miolo agora. O que eu vou preencher aqui? Se não exempt. Quem não está exempt? Conteúdo da variável pilha. Ou seja, a pilha não está vazia, porque só posso tirar se a pilha não estiver vazia. Ele vai fazer o quê? Primeiro, conteúdo da variável elemento, que é a variável que eu recebi de argumento lá, passa a ser quem? Aquele cara que está na última posição, na posição topo do vetor. Então, vamos lá no vetor. Então, pega o vetor que está na pilha. Na posição topo. Então, sobrou parênteses. Tá. Os parênteses aqui são necessários por conta do operador seta, senão porque é ponteiro para ponteiro, tá? Coloca o cara que está no topo da pilha dentro da variável elemento.
Pronto, já está devolvido o valor. Tá? E aí falta dizer o quê? Tirar o top menos 1. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V aqui. Então, o topo é o topo menos 1. E deu certo. Se eu cheguei até aqui, foi tudo certo. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá. Então, até aqui foi tranquilo. Vamos dar uma olhadinha rapidinha no main. Vou fazer aqui, como a gente já está com o adiantado da hora, vamos implementar um main, basicamente na unha aqui, tá? Inserindo elementos. Tá? Antes de qualquer coisa, inclui a minha pilha, né? Senão não tem jeito. Vou declarar uma pilha. Então, vou declarar uma pilha. Minha pilha. Essa aqui é a minha pilha. O que tem aqui dentro? Lixo. Tá? Lixo. Primeira coisa a ser feita. Não dá para começar a usar se eu não fizer isso. Init, e aí eu passo o endereço da minha pilha. Passo o endereço porque vai ser editado lá dentro essa pilha. Tá certo? Inicializa a minha pilha. Significa que depois disso eu posso colocar valores dentro do da minha pilha. Então quer dizer que eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer na mão aqui, não, é meio porco isso, mas vamos lá. Vou fazer diferente. Fazer assim, ó. Não, vamos primeiro fazer Vamos colocar elementos na pilha. Então, para colocar elementos na pilha, a função é push. A função push demanda que eu passe para ela a minha pilha. E o elemento. Vamos colocar aqui a tabuadinha do 3. Tá? Isso aqui colocou o 3 na pilha. Quero saber se deu certo. Vamos botar aqui no printf da vida. %d aqui, que vai dar o elemento que eu estou inserindo. Então, só vai mostrar 1 ou 0. Se inseriu, ele vai fazer uma sequência de 1 aqui. Tá? O primeiro elemento que eu inseri é o 3. O segundo vai ser o 6. 9. E o 12. Então, coloquei os elementos lá. Tá? Interessante. Agora vamos fazer pop. Para tirar o elemento, vou precisar de mais uma variável aqui do tipo inteira, né? Saída. Eu vou fazer o seguinte. Pop, ele vai sacar da pilha. Ele vai precisar mexer na pilha. Então, eu tenho que passar o endereço da minha pilha. E ele vai mexer com a variável saída. Então, eu tenho que passar o endereço da variável saída. Tá? Vamos dar aqui um printf. Também vai ser inteiro. Vou colocar para a gente conseguir diferenciar, vou colocar um tracinho aqui na frente. É quem saiu da pilha. Saída. Significa que, se meu santo é forte, a hora que eu apertar F9 aqui, deu erro. Resposta. Não é tão forte assim. F9, funcionou. Ao menos aqui é só para indicar que era um valor saindo da pilha. Então deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Tirou o 12. Tá? Se eu tirar mais um, vou colocar uma setinha para não ficar menos 12. Ctrl C, Ctrl V. 2, 3, 4, 5, 6. Tá?
Aqui já dá para vai dar um erro. Se eu rodar, inseriu, ó. 12,963. Esse continuou sendo o valor da saída, tá? Como que eu vou tratar? Eu sei que fazendo aqui, eu só vou fazer o print. Tem que tratar isso aqui num if, por exemplo. Se o pop for igual a true, dá o print. Se não, stay pilha vazia. Tá? Então, se eu tratar dessa forma aqui, eu consigo saber se a pilha está vazia ou não e eu parei de tirar elementos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rodei de novo. Faltou alguma coisa aqui. O que eu errei? O que eu errei agora? Fechou. Aqui. True. Faça o seguinte. Coloca na biblioteca que fica tudo certo. Então, F9. Olha lá. Aí ele esvaziou a pilha, tirou o primeiro 12, depois o 9, depois o 6, depois o 3. E tentou tirar mais elementos, ele falou que a pilha está vazia. Pessoal, perguntas? Nenhuma pergunta, professor. Muito simples. Simples não é, mas eu acho que é uma coisa que se a gente reassistir a aula e programar passo a passo aqui na nossa máquina, a gente vai conseguir entender. A questão é, tem que pegar um papel e rabiscar. Tá? Rabiscou, eu garanto que ela é bem tranquila de compreender esses passozinhos aqui. Tá? Os passos são, eu acho que são coisas simples de fazer, mas são muitos passos que a gente vai ter que ir analisando passo por passo, rabiscando, implementando, debugando. Mas a explicação está perfeita. Então, tranquilo. Posso parar a gravação, então? Pode parar.